Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui comigo, né? Porque hoje, na verdade, seria um outro palestrante, né? Mas já na semana passada, nós tivemos que mudar o nosso calendário aqui, porque o palestrante teve uma situação, né, familiar que impossibilitar. Mas então aí a gente assume, né? Mas é sempre bom, porque a gente vai estar trabalhando um pouco mais, vamos estar falando do Evangelho de Jesus, que é a nossa proposta, para que a gente entenda, né, o Evangelho cada dia um pouco mais à luz da doutrina espírita, né? Então, nós vamos falar hoje do óbolo da viúva, que é um assunto que a gente já cansou de falar, mas que não se esgotou. Porque toda vez que a gente fala de alguma coisa do Evangelho, a gente vai refletir nessa coisa e vai descobrindo coisas novas que são aplicadas na atualidade. Né? Então, são coisas que não ficam restritas àquela época de Jesus. Então, toda vez que se trabalha uma passagem de Jesus, toda vez que se trabalha uma parábola de Jesus, luzes novas surgem, né? Como a gente espera que surjam hoje também, nesse estudo do óbolo da viúva. Porque, embora seja uma passagem muito simples, ela é de um conteúdo extremamente complexo e de interpretações variadas e que podem, muitas vezes, até trazer, né, interpretações incorretas, porque muitas vezes se confunde essa passagem com aquilo que nós caracterizamos até nos dias presentes como esmola, né? Um valor totalmente depreciado, um valor totalmente negativo, mas que, na verdade, nada mais era do que uma doação de alguém que quer compartilhar aquilo que possui, né? Então, essa é a verdade. E essa passagem, ela vai acontecer lá em Jerusalém. Jesus estava lá em Jerusalém, com a equipe dele, né, de discípulos, com aquela turma toda de seguidores. Ele estava ali, lá no centro de Jerusalém, em frente ao templo, aquele famoso templo de Salomão, né? E ele estava ali sentadinho diante de um cofre de ofertas, em frente ao templo. Esse cofre, ele tem um nome característico, chama-se gasofilácio. É o termo que se, né, de caracterização desse local, desse cofre. É o gasofilácio. É um cofre, né? E que tinha uma abertura, uma fenda, para se colocar ali as moedas, né? Porque o dinheiro não existia ainda em notas, então eram moedas. Então Jesus estava sentado aí diante desse gasofilácio, ou diante desse cofre das ofertas, e observando de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Né? Ele ficava observando os detalhes mínimos. Não era importante o dinheiro, nem importante para Jesus ficar conferindo aquilo que era depositado, mas a forma como era, e as pessoas que doavam. Quem é que estava doando? De que forma doavam? Né? Então ele viu ali muitas pessoas ricas que depositavam ali, né, as suas moedas em abundância. Possivelmente fazia barulho, né? Porque dizem alguns historiadores que era um piso, né, de mármore, né? E as pessoas, quando jogavam ali, lançavam ali as suas moedas, faziam um certo barulho. Então, assim, podia se avaliar, né, pelo barulho a quantidade de moedas que era dada. Podia ser uma diversão para o povo, né? Porque o povo pobre, né, um povo ainda de uma classe muito baixa, né, de uma divisão de ricos e pobres, muito mais pobres do que ricos, uma desigualdade enorme, mas ainda assim tinha aquelas pessoas que doavam, né, e que gostavam de doar exatamente quando o povo estava ali reunido. Então ele viu que ali muitas pessoas poderosas, ricas, estavam ali doando com abundância. Né? E viu também que se aproximou daquele local, homens ricos jogavam ali mãozadas, né? Aquela que se chama mancheias ou mancheias de dinheiro. É uma mão cheia de moedas. Que você lança ali aquelas moedas, ela faz aquele barulhinho e desperta a admiração das pessoas que estão ali admirando, né, aquela situação. Muito bem. Então, esse é o quadro, é o cenário, né, da nossa passagem. Então, nisso veio também, meio aquelas pessoas poderosas, ricos, né, que possuíam, né, em abundância, veio também uma pobre viúva, maltrapilha.
e que apenas colocou 2 moedas naquele gasofilácio, moedas essas de um valor muito pequeno, cada uma delas, né? Existem alguns autores, alguns historiadores que dizem que essas moedas, possivelmente, né, ou poderiam ser ou de madeira ou de argila, né? Mas nunca de ouro e prata, como aqueles abastados colocavam ali. Possivelmente era pequeno valor, né, significa que elas eram cunhadas ou em madeira ou em barro, né, em argila. Por isso o valor tão baixo. Mas foi o que ela tinha, e ela depositou ali naquele cofre aquelas 2 moedinhas, né? E Jesus observou detalhadamente toda a ação daquela viúva maltrapilha. E aí nós precisamos de considerar que uma viúva, a essa época, realmente ela era uma pessoa que estava apartada da sociedade, né? Ela não tinha, numa sociedade machista, ela era viúva, então ela não tinha um marido, ela não tinha aquele sujeito que iria trabalhar, iria pagar os impostos ao Estado, né? E iria sustentar aquela viúva. Então ela ficava, né, à parte, né, vivendo com as suas dificuldades. Se ela tivesse filhos, ótimo, teria alguém para ajudá-la do sustento. Mas se não, ela ficaria mesmo apartada, né, vivendo em dificuldades financeiras enormes. E maltrapilho. Mas Jesus observou ali os detalhes, os mínimos detalhes daquela doação. E depois que ele observou, ele chamou seus discípulos do lado e disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos aqueles que antes depositaram ali as suas dádivas no cofre. Possivelmente, aquelas pessoas devem ter ficado admiradas, surpresa, como assim, né? Meu Deus, as pessoas jogavam ali mãozadas, né, de dinheiro e faziam um barulho extraordinário do metal valioso. Mas aquela senhora colocou 2 moedas sem valor nenhum, né, insignificantes. Como assim ela deu muito mais do que aqueles outros abastados? Então Jesus vai explicar, porque todos os outros, aqueles que tinham em abundância, deram do que sobrava, ao passo que ela deu tudo que tinha para seu sustento. Então, é essa reflexão que nós precisamos de fazer, né? Como diz Alcione lá no livro Renúncia, o Evangelho de Jesus precisa ser conhecido e meditado, refletido. E é isso que a gente vai fazer, né? Qual foi a importância desse ato? O que chamou tanto a atenção de Jesus, que Jesus considerou o ato dela e não considerou os outros, os demais, né? As outras pessoas que haviam depositado um valor extraordinário, acima do esperado. Por quê? Por que tanta importância, né? Qual é a importância dela aos olhos de Jesus? Por que Jesus destacou tanto essa passagem? E é interessante destacar também que essa passagem foi tão importante, ela é tão importante aos olhos dos evangelistas, que Marcos e Lucas, que não seguiram Jesus de perto, consideraram essa passagem e registraram lá nos evangelhos dele. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, me parece que versículo 41, e é de 41 a 44, me parece, e Lucas, no capítulo 21, dado a importância deste fato, dessa ação, né, que despertou o interesse de Jesus. Por quê? Por que foi tão importante? Porque ela doou aquilo que ela tinha para a sua subsistência. E por que ela fez isso? E a gente vai se lembrar da lei de Moisés, né? Que tinha no primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, com esse ato de dividir aquilo que ela tinha, ela estava demonstrando a profunda confiança, o profundo amor em Deus e ao seu próximo, porque ela estava doando para uma causa. Ela estava ajudando a uma causa, mesmo que isso significasse ela dividir aquilo que ela possuía.
né? Evidentemente. Ela não deve ter doado aquilo que era necessário para o seu sustento pleno. Evidentemente, ela dividiu o pouco que ela tinha com uma causa. Qual era a causa? Aquela causa ali. Existia um cofre que recebia os dízimos, né, as dádivas, para sustentar o templo e as atividades assistenciais dos judeus. Então, vale a pena a gente rever a história, porque os judeus já trabalhavam com assistência, não do modo que nós entendemos hoje. Não era assistência social como nós entendemos hoje. Mas, de alguma forma, eles acudiam viúvas, eles acudiam inválidos, eles faziam um trabalho social, né? Dentro daquele contexto, daquele momento histórico deles ali. Então, ela fez o trabalho dela, ela doou para uma causa. E ela acreditava na causa. Isso demonstrava o quanto ela respeitava as leis de Deus, né? As leis que os judeus faziam, né, todo empenho em cumprir. E era um ato de espontaneidade, ninguém obrigou ela a fazer. Né? Ninguém estava obrigando aquela criatura a dividir o seu sustento com os outros. Mas foi um ato de espontaneidade. Não houve, né, uma obrigação. Então, nesse ato espontâneo dela, ela demonstrou verdadeiramente quem era ela. Né? Quem era aquela pessoa, aquela mulher que estava ali. Não era só, né, você julgar pelas características físicas, pelaquilo que ela demonstrava, né? A pobreza, a dificuldade. Não, era uma pessoa do bem. Era uma pessoa que estava ali verdadeiramente demonstrando os seus sentimentos mais elevados. E foi por isso que Jesus destacou. Olha, na verdade, ela está dando muito mais. Por quê? Porque a doação dela não foi só, não era só as moedas, seja do que fosse fabricada, aquelas moedas de barro ou de madeira, não importava. O que importou naquele momento foi o sentimento que envolveu aquela doação, aquela espontaneidade. Ela deu acreditando numa causa e acreditando que aquelas moedinhas, aquelas 2 moedinhas sem valor, podia fazer toda a diferença. Olha que coisa interessante, né? De a gente avaliar o porquê. Não é só uma passagem, não é só uma historinha a mais, não é uma historinha que Jesus contou, porque nem foi Jesus que contou, quem contou foi o Marcos e o Lucas, que nem foram discípulos dele, né? E que souberam desses fatos através dos discípulos, anos depois. E para eles foi tão importante que eles registraram nos seus evangelhos, né? Porque Jesus sensibilizou-se com aquele ato daquela pobre viúva, né? Daquela mulher maltrapilha, e fez questão de destacar a importância daquela mulher, do jeito que aquela mulher se apresentava ali, né? Sensível, doando, dividindo aquilo que tinha em prol de uma causa. Então, essa ação tinha que ser valorizada, né? E não seria outro, senão Jesus, para fazer isso, né? Aquela dádiva não era só, né, uma dádiva financeira. Inclusive, ela foi medida não pelo peso, e nem pela característica, nem pelo material em que ela foi cunhada, mas pelo valor, pela grandeza do sentimento que envolvia aquela doação. É muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque, por exemplo, a questão da esmola, né, durante a nossa história, e a esmola só vai perder aquelas características, né, negativas no meados do século XIX, né? 1880, 1870, que São Vicente de Paulo começa a mudar essa coisa. Mas a esmola era uma coisa degradante. Você julgava a esmola. Você não tinha nenhum contato com aquela pessoa. Né? Na nossa história, aqui no Brasil mesmo, a gente via aquela questão do chapéu, né? O sujeito colocava um chapéu, ele era tido como mendigo, né? Era visto de uma forma fora do comum, muitas vezes até de forma... Nós o vimos como invisíveis, porque eram mendigos, como se não fossem seres humanos, e o sujeito colocava ali uma cuia, colocava um chapéu, e a pessoa tirava as moedas.
Então, veja, atirar as moedas, você não tem contato, né? Você atira uma moeda, quer dizer, ela não tem um valor sentimental, você atira uma moeda. Então, era a questão, era a concepção dessa esmola. Então, alguém que precisasse, alguém que estava no estado de penúria, estava no estado de vulnerabilidade, ficava em determinados lugares, principalmente nas praças públicas. Na nossa cultura, era nas portas das igrejas, e ali as pessoas ficavam ali, e os que passavam já entendiam que aquela pessoa estava na situação de penúria. Então, você julgava uma moeda. Né? Era só o julgar na moeda, nada mais. Era o repassar de uma moeda. E da mesma forma que se faziam aos ricos à época de Jesus. Esses que estavam presentes nessa passagem aí. Eles doavam só, né? Apareciam, né? Recebiam aplausos, possivelmente elogios, só, né? Mas, ao contrário, aquela senhorinha, aquela viúva, doou metade, possivelmente dividiu aquilo que ela tinha. E aquela doação estava imbuída de um sentimento, né? Acima da percepção das outras pessoas. Mas Jesus conseguiu perceber que ela estava doando para uma causa. Então, isso é muito importante a gente estar sempre, né, retornando nessa passagem e buscando nas letras a essência que ela traz. Não é? Aquela pobre viúva, através daquela doação minúscula aos olhos dos homens, dos outros, da comunidade, da sociedade ali, na verdade, estava proclamando naquele lugar tão cheio de gente, porque é a Praça de Jerusalém, né? É um lugar muito movimentado, um lugar comercial, ali ela estava proclamando, né, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus sentiu a sinceridade dela, o amor que despendia do coração daquela mulher em favor das criaturas que estavam envolvidas naquele projeto, naquela causa, né? Porque existia uma causa. Ela não estava doando só por doar, ela acreditava numa causa, né? Uma causa social. Né? Ela acreditava que o templo fosse transformar aquela doação em ações que pudessem beneficiar criaturas, né, como ela, ou mais em situações mais difíceis do que a dela, mais vulneráveis do que a dela, como existia na sociedade dos judeus. Né? Não só os chamados mendigos, mas também os leprosos, os ulcerados que ficavam apartados e precisavam né, de comida, de bebida, né, de roupas para poder sobreviver, mesmo que afastados da sociedade. Então existia uma causa também, né? E ela acreditava na causa. E isso é interessante, porque hoje a gente, no Espiritismo, trabalha muito a questão da sociedade, né? Que nós fomos criados para viver em grupos, em sociedade. E viver em sociedade significa ajudar uns aos outros, é adquirir experiência uns com os outros, é desenvolver nossas potencialidades, é nós progredirmos o nosso intelecto e a nossa moral também. Mas só conseguimos fazer isso a partir da nossa convivência. Se nós nos apartarmos, nós ficaremos isolados, eremitas, ermitões, e não vamos desenvolver nossas potencialidades. E da mesma forma que nós desenvolvemos as nossas potencialidades, também desenvolvemos a nossa sensibilidade. E nos aproximamos uns dos outros. E aí, o que significa? Significa que os que são mais fortes deverão ajudar os que são mais fracos. E no Espiritismo nós aprendemos isso com muita propriedade, né? Os mais fortes deverão ajudar os mais fracos. Porque nós vivemos numa mesma sociedade, todos nós somos irmãos. Então, aqueles que estão mais bem posicionados vão ajudar aqueles que estão tendo dificuldades, né? Em todos os sentidos, em todos os níveis, moral, financeiro, intelectual, né? Então, a gente vai ajudar, sempre o forte ajuda o fraco. Isso é lei. E é por isso que nós estamos vivendo em sociedade. Faz parte da nossa reencarnação. Né? Então, é o caso de ela estar ali com um pouco, mas pensando muito que aquele pouco podia realizar. É eu juntar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e fazer e praticar uma grande ação, de realizar um grande evento. Então, ela sentia isso.
era a participação dela na vida social. E a gente já tem trabalhado isso no Espiritismo, né? A lei da sociedade, que nós vivemos na sociedade, então nós precisamos de fazer parte dela. E uma das nossas funções na sociedade é ajudar aquele que está num nível mais baixo a soerguer-se. Não só na questão financeira, na questão moral. Isso é parte da sociedade. Nós podemos doar não só o dinheiro, mas uma palavra, um conselho, um sorriso, um abraço. Nós fazemos parte da sociedade, né? Vivemos em sociedade. Então, e a partir daí, então, quando o Espiritismo surge, no século XIX, já começavam a mudar a concepção, né, da esmola, que atravessou, né, períodos da história. A esmola é o desvalido, é o incapacitado, é o mendigo, né? E aquela concepção daquela mudança, daquela doação, que era esmola, ou óbolo, tanto faz, né? Que o óbolo, na verdade, é uma doação, é uma esmola. É esse sentido que, quando se fala assim, o óbolo da viúva é a esmola da viúva, né? Embora que, naquela época, o valor da palavra, né, esmola, não era tão pesado quanto hoje, né? Hoje passa a ser uma ofensa. Uma pessoa não quer receber uma esmola, porque ela é degradante, né? Como diz o próprio Livro dos Espíritos, a pessoa que estende a mão pedindo, é difícil para ele, né? É difícil ele estender a mão, é um momento difícil para ele estender a mão, pedir uma esmola, porque isso mexe com ele, mexe com a sensibilidade dele, né? Com a sua capacidade, e isso aí pode trazer prejuízos para as pessoas, né? Emocionais. Então, mas no século XVIII, já no século XIX, né? Saindo do século XVIII, indo para o XIX, esses meados do século XIX, começa uma concepção diferente. São Vicente de Paula e também Frederico Ozanam começam a trabalhar, né, de uma outra forma essas doações. Já não era mais uma questão financeira para o sujeito sobreviver. Não era questão da comida, não era questão do vestuário, né? Não era isso. Eles começam a mudar a concepção. Eles começam a olhar aqueles que estavam no estágio de vulnerabilidade social e começam a ajudar nas suas reais necessidades. Porque não era só comida, não era só bebida, não era só vestuário, era também a moradia, era também o apoio psicológico, era também o acolhimento fraterno. Então, aquela concepção de esmola vai mudando e passa a ser doação, e com o passar do tempo passa a ser direitos assegurados por Constituição. Na Europa e no Brasil também, né? O Brasil demorou um pouco mais. Mas então há uma transição, né? Um momento de transição e uma evolução entre essa esmola aí, a época de Jesus, né? Que nós conhecemos muito bem, que é essa doação como esmola, e ela vai mudar, então, ela vai passar de esmola para direitos sociais. Mas isso aí é uma história, é uma outra história, né? Por que Jesus não caracterizava aquilo como uma esmola simplesmente? Porque ele entendia que quando você doava alguma coisa para alguém, não era só uma questão de você doar, mas ali estabelecia uma relação entre aquele que doava e aquele que recebia. É por isso que essa passagem é tão importante, porque Jesus entendia que quando você doasse, quando você se doava, ou você doava algo para alguém, você estava estabelecendo uma relação de amor. Por isso que a gente fala hoje que a concepção de esmola mudou, porque antes você atirava uma moeda. Com o tempo, essa concepção evoluiu e passou a ser uma assistência, porque tinha muito mais coisa envolvida. Não era você atirar uma moeda, era você doar uma moeda impregnada de sentimentos, acreditando na diferença que aquela moeda pudesse fazer. E foi Jesus quem mudou isso, né? Porque ele praticou todo o tipo de assistência
que, né, naquele momento que ele os 3 anos de ministério que ele viveu, Jesus exemplificou o que seria hoje aquilo que nós chamamos de caridade, né? Porque a caridade já foi muito confundida com essa esmola, que veio até o século XIX, né? A partir do século XIX, ela passa a ter uma outra concepção. Ela começa a mudar, né? Não é só você doar, mas é você assistir as pessoas. Então, aí passa, né, passa a ter uma outra visão, um outro valor. Já não é mais uma esmola fria, mas é um ato de caridade. E a caridade nada mais é do que um ato de amor. É uma relação que se estabelece, é uma relação de afeto entre o que doa e o que recebe, entre o benfeitor e o beneficiado, né? Então, começa a mudar a concepção da esmola. E muitos continuam ainda equivocados, né? Quando você doa alguma coisa a alguém nas ruas, você chama, vou doar uma esmola. Né? Ou então você diz assim, eu fiz a minha caridade de hoje, eu doei um valor para aquela pessoa, ou eu doei um prato de comida. Então, equivocam. Não é só você falar, eu doei um prato de comida. Mas é o que estava envolvido no momento em que você doou aquele prato de comida. É o que estava envolvido naquele momento em que você doou, né, uma moeda, você doou um valor qualquer. Qual era a sua intenção? Porque se você não tem intenção de ajudar, se você não se sensibilizou naquele momento em que você doou, então a sua caridade ficou a desejar. Não é um ato de caridade. Porque para ser caridade, na verdade, tem que ser um ato de amor. Tem que se criar um vínculo entre aquele que doa e aquele que recebe. É você sentir a necessidade, né, de doar e a felicidade por ter doado. Por isso, lá no Eclesiastes, vai dizer, há mais felicidade em dar do que receber. Muito mais. Né? Veja o trabalho que os discípulos fizeram na época de Jesus e após Jesus. Né? Basta voltar no tempo ou buscar livros como Paulo e Estevão e você vê todo aquele labor apostólico, tudo que eles faziam. Quer dizer, eles mudaram a concepção de esmola e passou a ser quase que uma concepção de assistência. Né? Eles criaram a Casa do Caminho e ali recebiam todas as pessoas. Não só demoralizadas, mas totalmente imorais também. Todas as pessoas que tinham necessidades financeiras, necessidades físicas, necessidades psicológicas, necessidades espirituais. Era um trabalho de assistência. Então, ainda hoje, muitos se equivocam. Quando falam, esmola, ou faço caridade, né? Muitos acham que a caridade verdadeira é aquela que o pobre dá tudo que tem, né? E fica sem nada. Tem muita gente que ainda pensa nisso, né? Que a verdadeira caridade é aquela que o sujeito tem pouco e ele doa tudo que ele tem, né? O que equivale a dizer assim, qual é o valor de eu doar tudo que eu tenho para que o outro se alimente e eu morrer de fome? Valor nenhum. O que adianta eu ficar nu porque eu preciso de vestir alguém? Não é essa a concepção. Isso não é caridade, né? Não é isso. A caridade verdadeira não é você tirar tudo que você tem e doar para o outro, mas é dividir aquilo que você tem. Isso é uma caridade. Você tem pouco como a viúva e você divide. Mas você não fica. Você não vai ficar na penúria para sustentar o outro. Você não vai ficar, né, nu porque você tem que vestir o outro. É você dividir o que você tem com aquele irmão. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor. Isso pode se chamar caridade. Né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 646, o Allan Kardec vai perguntar assim para os espíritos. Isso aí é a segunda parte da pergunta. Será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Ou seja, aquele que doa mais é mais valorizado que aquele que doa 2 moedinhas, por exemplo? Aquele que doa uma pequena fortuna
né? A doação dele é mais valorizada do que aquele que doa 2 moedas? Aos olhos do homem e da sociedade, sim. Né? Aos olhos da filantropia, sim. Mas aos olhos de Deus, diz os Espíritos, o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, e quando nada custe. Então, o valor da doação está na partilha, na divisão. Né? Não é você doar aquilo que sobra, mas é você doar aquilo que faz parte de você, da sua vida, da sua vivência, do seu sustento. É você compartilhar. Aí está o valor. Por isso os Espíritos falaram, não é porque você doou muito que vai ter mais mérito. Né? E nem desmérito naquele que doou pouco. Muito pelo contrário, vai depender da condição, né, da sua doação. Se você tirou de si para o outro, não é ficar zero, mas você dividiu aquilo que você tinha com o outro. É o trabalho do irmão, não é? Você tem um pão, você divide com o seu irmão. Isso é a partilha. Aí está o mérito, porque envolve o quê? Sentimento. Quando você tem um pão e você divide com alguém, você está preocupando-se com o outro. Olha só, a sua sensibilidade te leva a doar o outro, a pensar no outro, no bem-estar do outro. Olha, isso não é cumprir o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Então está aí o valor da caridade. Né? É quando você divide o que você tem. Claro que quem tem abundância e quer doar, ótimo. Mas não significa que o valor seja maior do que aquele que doou pouco. Né? Porque o que doou pouco está tirando de si mesmo. E aí está um valor extraordinário. Ele está tirando de si, daquilo que ele possui, não daquilo que sobra. Aí está a relação de afeto com o outro. Por isso que, para ser caracterizada como caridade uma doação, ela precisa ter essa relação, né, entre um e o outro. Que aquele que doa pense naquele que vai receber. Por que ele está doando? Por que eu estou doando? Eu estou doando porque eu vejo necessidade de ajudar o meu irmão. Né? São os irmãos, e se eu tenho fome, ele também tem. Se eu tenho frio, né, ele também tem. Ou se ele tem frio, eu também tenho. Somos iguais, estamos vivendo numa sociedade. Então, eu que possuo, posso muito bem dividir com o outro. Aí está a verdadeira caridade, porque há um sentimento envolvido aí. Você pensa no outro. Você doa com a certeza de que aquela sua doação, independente do tamanho, independente do valor, vai fazer toda a diferença na vida daquele que vai receber. Está imbuído de bons sentimentos, o sentimento de amor. Né? Quando você doa pouquinho, às vezes você diz, olha, que essa doação, embora seja pequena, mas que ela faça diferença, que ela possa te ajudar a se alimentar, a se desvencilhar das dificuldades. Isso é um ato de caridade. Então, não é só você julgar a moeda. Né? Você pode até julgar, mas que você jogue essa moeda com o sentimento assim, que essa moeda faça a diferença na vida dessa pessoa, desse indivíduo que vai receber essa moeda. Né? É o que está escrito nessa questão lá do Livro dos Espíritos, né? Que está perguntando qual que é o valor, qual que é o grau de mérito, lá na questão 646. Né? E ele vai falar isso, que não é merecimento há de fazê-lo, sem esforço e principalmente quando nada custa. Quando nada custa e você tem abundância, qual é o valor? Qual é o mérito? Né? O mérito é quando você tira de si mesmo. E aí ele continua falando assim, olha, em melhor conta tem Deus, o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico, que apenas dá o que sobra. Né? Aí está o sentimento do que doa e a gratidão daquele que recebe. Viu como é que estabelece uma relação de um com o outro? O sentimento de sensibilidade, a sensibilidade do que doa, o sentimento daquele que doa
e o sentimento daquele que recebe. Aquele que doa, doa aquilo que pode, né? Imbuído de sentimento de amor. E o que recebe também, que vai desenvolver a chamada gratidão. Isso é gratidão, né? É quando ele vê o esforço do outro, aquele esforço que o outro faz para proporcionar a ele, né, o alimento, a felicidade, o aquecimento. Então, é isso, né? Então, a caridade é essa daí. Então, veja que a doação daquela viúva, ela tinha um caráter de caridade, porque ela não se preocupou com os demais. Né? Enquanto julgavam lá, né, quantidades exorbitantes de moedas, ela não se inibiu em dar as 2 moedas, porque estava imbuído de bons sentimentos. Por isso Jesus destacou. Por isso Jesus deu o valor que cabia àquela doação. Porque a verdadeira caridade é aquela que foi exemplificada por Jesus. Ele viveu, ele exemplificou. É só procurar nos evangelhos. É só procurar, né, na história de Jesus, no ministério de Jesus, naqueles 3 anos que ele esteve conosco. Ele em nenhum momento buscou holofotes. Ele fez o que deveria fazer. Ele não perguntou o que deveria ser feito, ele não perguntou o que seria caracterizado como verdadeira caridade, de modo nenhum. Havia necessidade, ele podia fazer, ele podia ajudar, ele podia resolver, ele resolveu. É só procurar nos evangelhos, né? O que Jesus fez. E ali a gente destaca que ele veio das altas esferas. Isso para servir de lição para nós. Jesus veio das altas esferas e foi habitar onde? No meio dos chamados pecadores. Meretrizes, pessoas imorais, pessoas viciadas, pessoas corruptas. Era ali que ele veio desenvolver o seu ministério. Né? Era no meio das pessoas que traziam dificuldades, necessidades, não só financeiras, mas e principalmente moral. Né? Aí está a característica da caridade de Jesus, de como Jesus entende a caridade. E é por isso que lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec vai perguntar para os espíritos superiores como era a caridade que Jesus entendia, como que Jesus entendia a caridade. Porque depois que Allan Kardec, né, aprofundou, porque a gente sabe que a doutrina espírita ela foi fundamentada nos evangelhos de Jesus, então Allan Kardec, depois de aprofundar e meditar em torno dos ensinos de Jesus, dos evangelhos, né, ele vai perguntar, ele vai se conscientizar, depois de todo o estudo do Evangelho de Jesus, claro que a contribuição dos espíritos superiores, né? E depois de tudo isso, né? De todo aquele trabalho desenvolvido por ele e pelos espíritos superiores, que apoiavam nas lições do Evangelho, ele concluiu com sabedoria que fora da caridade não há salvação. Mas ele concluiu sobre o quê? Sobre os estudos do Evangelho. Ele buscou os Evangelhos de Jesus à luz da doutrina que estava iniciando, através dos espíritos superiores, e ele concluiu, depois de todo aquele trabalho, de todo aquele aprofundamento, que fora da caridade não há salvação. Né? E a partir daí, uma nova concepção religiosa. Mas será que nós compreendemos? Ou ainda continuamos naquela ideia da esmola lá, né, de anos, de centenas de anos atrás, e que veio até o século XIX? Será que a gente ainda pensa daquela forma? Ou a gente consegue compreender qual é o sentido da caridade? Como a entendia Jesus? E essa pergunta está lá no Livro dos Espíritos, na questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da caridade, tal qual entendia Jesus? Ele vai dizer benevolência para todos, indulgências para as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas.
Então, veja bem, ele não está falando de dinheiro, ele não está falando de esmola, ele está falando de um outro tipo de relação que se estabelece de um com o outro. É uma relação de coração para coração, de um indivíduo para outro. Porque benevolência, que é um dos componentes importantes nessa questão da caridade, como Jesus entende, ela significa que são todos os atos que nós podemos praticar de bom. Todos os atos que nós podemos fazer, né, dentro do bem. São todas as ações benévolas. São as ações onde nós tratamos alguém com bondade e com boa vontade. Isso é benevolência. Isso não significa dinheiro, né? Não significa dinheiro. E ainda está embutida nessa benevolência a tolerância, a indulgência. Ou seja, tudo aquilo que é bom e que sobressai aquilo que é ruim, aquilo que é mal. É dinheiro? É doação? É esmola? Não. É convivência. E a benevolência se aplica dentro da sua própria casa, com seus entes queridos, né? Com seus familiares, com as pessoas que estão à sua volta. E ainda tem mais, e ainda tem a indulgência, né? Que consiste em tentar compreender os sentimentos e emoções daqueles que estão do nosso lado. Você vai ser indulgente. Você vai compreender que aquele que está do seu lado está em dificuldades como você também. E que ele pode entrar em desequilíbrio como você também. Que ele não está tão afinizado com as leis de Deus como você também. É a compreensão. É você olhar para o outro e se ver e compreender as atitudes, muitas vezes, aquelas atitudes que nós não aceitamos, muitas vezes. É o ato da indulgência. Né? Isso é um ato de caridade. Quando você vê que o outro está errando, como você é capaz de errar também. Que ele tem as mesmas dificuldades que você também. Né? Ou melhor, você tem as mesmas dificuldades que ele também. É entender o outro como ser humano, como sendo, né, o companheiro de convivência e de reencarnação. É a indulgência. É você aceitar a desigualdade. É você aceitar as diferenças. É um outro componente da caridade, né? Benevolência e indulgência. E também o perdão. É a capacidade de esquecer as ofensas. Né? E torcer para que o outro que foi ofendido por nós também nos perdoe. Nós não podemos estar restritos somente ao perdão que eu posso dar a alguém que me ofendeu, mas também buscar o perdão daquele a quem eu ofendi. Então, são pontos que nós precisamos de entender. E por isso fala que a caridade, que o perdão é um dos componentes da caridade. Porque você vai ser humilde também de pedir o perdão. Como aquela viúva foi humilde, né, de doar 2 moedas, sem se preocupar com os outros que estavam doando, né, valores extraordinários. É a humildade, né? É a humildade. É essa humildade que caracteriza o ato de caridade. Então, se você quer, né, ser caridoso com você mesmo, peça perdão. E muitas vezes nós fixamos somente no perdão que eu posso doar ao outro, pelo perdão que eu posso dar ao outro, da minha iluminação no momento em que eu for capaz de perdoar. Mas esquece da humildade de pedir perdão também. Então, são características básicas da caridade, né? E Jesus nos ensinou. Por isso, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores como era a caridade, como Jesus entende, eles falaram, é do jeito que você estudou. Olha lá os evangelhos de Jesus. Olha as ações de Jesus na comunidade em que ele viveu. Olha tudo que ele fez. E depois de aprofundar nesses ensinamentos, é que ele definiu o que fala da caridade na salvação. Tudo que Jesus fez caracterizava-se como caridade. Tudo que ele fez foi pensando no outro, acima de tudo. Né?
Ele não estava preocupado com os que estavam acima, com o governante, com o poderoso, ele estava preocupado com aquele que não tinha a quem recorrer. E ele estava ali, naquele momento. E é essa consciência que a gente tem que ter também. Né? O próximo, não seremos nós que vamos eleger o próximo. Quem é o meu próximo? Pergunta o doutor da lei ao samaritano. Né? Jesus pergunta a Jesus, quem é meu próximo? O doutor pergunta a Jesus, quem é meu próximo? E Jesus vai explicar para ele, contando a parábola do bom samaritano. Então, quem é o nosso próximo hoje? Aí você vai definir. Meu próximo mais próximo é a minha família. Corretíssimo. Mas você pode estar andando na rua, alguém cair do seu lado. Aí quem vai ser seu próximo? A família está em casa. Quem vai ser o seu próximo? Aquele que caiu do seu lado. Então você não sabe exatamente quando o próximo vai surgir. E é exatamente aí que está o valor da sua ação. Quando você se depara com alguém que caiu naquele momento. Aí vem o valor da caridade. O que você faz? Então, aquela questão de definir o meu próximo, mais próximo, a minha família, correto, né? Mas você não sabe o que vai acontecer nas ruas. Você não sabe o que vai acontecer no trânsito. Você não sabe quem vai chegar em você. Foi o que aconteceu com o bom samaritano. Ele estava viajando, de repente encontrou alguém que foi assaltado. Ele não planejou aquilo. Então, por isso ele disse, aquilo ali é o meu próximo. Então, quando a gente anda nas ruas, quando a gente está na nossa comunidade, né, estamos vivendo em sociedade, muitas vezes nós não percebemos o nosso próximo. Ou às vezes nós não enxergamos porque nós não queremos. Como a gente diz, o morador de rua, cidadão morador de rua, né? O cidadão em situação de rua, melhor dizendo, que é a definição correta hoje, são invisíveis aos nossos olhos. E não seria nosso próximo? Mas eles são invisíveis. Quando é que eles vão se tornar visíveis? Quando eles baterem a nossa carteira. Quando eles fizerem alguma coisa que nos ofenda. Naquele momento, nós vamos lembrar que ele é cidadão, que ele tem direitos e tem deveres. E por isso precisa ser punido. E o nosso próximo? Isso é um exemplo. Né? É um exemplo. Porque as pessoas que andam com você num ônibus, que andam com você na rua, que estão transitando com você, estão no trânsito, estão aqui e acolá, muitas vezes a gente não lança o olhar. Né? A gente não olha, a gente não observa o que está acontecendo, porque nós vivemos tão presos em nós mesmos, né? Nos nossos compromissos, que nós esquecemos que tem o próximo aqui do lado. Então é esse olhar que Jesus tinha. Ele lançava um olhar, né, que é abrangente, aquele olhar de observar. A gente fala assim que hoje a caridade não pode ser só olhada, né? Tem que ser observado. Porque muitas vezes a pessoa chega na sua casa pedindo uma cesta básica, como é a nossa rede, mas existem situações que envolvem aquela criatura. Para que ela chegasse ali e te pedisse uma cesta básica, você tem que perceber o seguinte, ela está pedindo a cesta básica porque ela não tem alimento. Se ela não tem alimento, porque ela está sendo incapaz de produzir o seu próprio sustento. E aí você começa a aprofundar, a observar. E você vai descobrir que pedir a cesta é só uma consequência. Porque, na realidade, existe uma situação muito mais complicada e que envolve tratamento psicológico, tratamento espiritual, orações. Não é só a doação da cesta. É olhar o outro no todo. É observar, como o bom samaritano observou. Existia um sujeito caído. O que ele fez? Ele desceu do cavalo, ele foi ali, ele tratou das feridas, foi o passo a passo. Mas ele precisou de descer do cavalo primeiro, depois caminhar em direção
ao sujeito que tinha sido assaltado, ele verificou as feridas, ele cuidou das feridas, e ele viu que ele precisava de continuar com o tratamento, pegou aquele sujeito, colocou no cavalo, levou para a hospedaria, pagou a noite para aquele sujeito ali, ficou junto com ele, e depois ele foi embora. Então, não era só colocar roupa naquele sujeito que estava caído nu, não era só tratar da ferida, existia algo a mais. Então, é esse observar, né, que nós deveríamos ter, né, esse ato de observar naquele que bate a nossa casa, naquele que vem, né, que chega até nós pedindo um auxílio. É claro que você não vai levar o sujeito para o hospital, não vai levar para sua casa, não é assim, mas é atender, né, às suas necessidades verdadeiras. Na nossa casa, por exemplo, na nossa casa, nossa residência, às vezes a pessoa bate na nossa porta pedindo um pouco de comida. Custa você conversar com ela um pouco? Não precisa de você consolar, nem dar conselho, nem chamar atenção. Mas, às vezes, um olhar, um sorriso, né? Isso já torna a pessoa, né, faz com que a pessoa se sinta acolhida. Alguém falou comigo, alguém conversou comigo, alguém sorriu para mim, alguém me olhou como ser humano que eu sou. Ele não exige que você mude a situação dele. A única coisa que ele quer é que você muitas vezes olhe. Fala, e aí, tudo bem? O que está acontecendo, né? Está precisando de quê? Olha, hoje só posso te doar isso. Né? É uma palavra. Uma palavra que renova os sentimentos do outro. Então, veja que a caridade está além daquilo que nós entendemos, né? E ela só depende de nós para ser bem desenvolvida. Diz lá o Allan Kardec, numa revista espírita de 1868, ele fala que a caridade, por falta de definição, por falta de termos que possam definir a caridade, ele encontrou dois termos, um chamado beneficência e outro benevolência. Isso é para a gente entender o que vem a ser caridade. Isso é o Allan Kardec falando, na falta de termos que possam definir profundamente o significado da palavra caridade, eu vou dividir em dois termos conhecidos à época dele, beneficência e benevolência. E aí ele vai dizer, beneficência caracteriza, né, pela ação que envolve doações de dinheiro, que envolve pessoas ricas, pessoas pobres, é doação, né? Isso é beneficência. E aí pergunta-se para ele, e a benevolência? Como é caracterizado? Aí vai dizer, por amar o próximo como a si mesmo. Então não tem dinheiro, não tem doação, tem sentimento, tem olhar, tem acolhimento. Né? Então é isso que a gente quer deixar hoje, né? Para que a gente reflita. Né? O nosso olhar, né, para o outro, olhar para a nossa caridade. É só pegar a carta de Paulo, né, naquela primeira carta à comunidade de Coríntios, né, a primeira carta dele, no capítulo 13, e ele vai discorrendo por ali, né, que ele vai dizendo assim, olha, que ainda que eu falasse a linguagem dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, se eu não estabelecesse uma relação de amor com o outro, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tinha. E assim ele vai na carta. Né? Ainda que eu tivesse dom de profecia, ainda que eu transportasse montanhas, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, né? Ainda que eu entregasse meu corpo às chamas, não tivesse caridade, que significa uma relação de amor com o outro, isso nada adiantaria. Nada. Né? Então, meus amigos, era isso que a gente tinha para hoje, né? Muito mais a gente podia dizer, porque é um assunto que, se aprofundado, a gente vai passar noites e dias falando sobre a dimensão da caridade. Como é a caridade? Mas por hoje é só, né? E numa outra oportunidade a gente volta a falar um pouco mais sobre a caridade, né? Aos olhos de Emmanuel, aos olhos de Joana de Ângeles,
né, aos olhos do Chico. Mas por hoje é só. Então, que Deus nos abençoe, abençoe a todos que estão aqui e as suas famílias, e até a próxima.